Boa noite, graça e paz. Sou o pastor Adriano Queiroz, presidente da Igreja Comunidade Evangélica Fé em Ação, uma igreja que anda por fé e não por vista. Querido, quero deixar uma palavra de fé e esperança no teu coração, que se encontra em 1 Coríntios 2, 14 e 16, que diz assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, pois, temos a mente de Cristo. Amém, querido? Glória a Deus por essa palavra, porque no finalzinho o apóstolo Paulo, ele vem falando assim, que nós temos a mente de Cristo. Ser comparado a ter a mente de Cristo é algo sublime, é algo tremendo, dizendo que nós temos a mente de Cristo. O homem mais perfeito que já pisou aqui nessa terra. O homem mais puro, que só veio fazer o bem para todos nós. Mas é interessante, queridos, que o apóstolo Paulo, quando ele chega na igreja de Corinto, ele começa a pregar, não com palavras de sabedorias humanas, entendimentos humanos por parte dele. Era um homem bem instruído, era um homem bem estudado, portanto que ele fazia parte do Sinédrio. Na época, antes dele converter, ele era um homem respeitado, era um homem muito bem estudado e tinha um conhecimento, tanto um conhecimento humano, e depois que ele se converteu, ele passou a ter um conhecimento por parte de Deus. Interessante isso. Aí ele vem falando, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, se não tiver o próprio Espírito de Deus nele. Querido, isso é muito profundo. Muitos não entendem os planos de Deus, a vontade de Deus, porque de fato ainda não tem o Espírito de Deus. Sabe por quê, amado? Porque é um homem natural. E o homem natural, ele não consegue compreender as coisas de Deus. Aquilo que Deus quer para ele, para a sua família. Ele não consegue entender, você sabe por quê? Porque ele não tem o Espírito de Deus. Ele é um homem natural. Ele é um homem carnal. É um homem, querido, que nós podemos dizer assim, olha, um homem sem fé praticamente, porque ele não tem o Espírito de Deus, ele não consegue entender como Deus age, como Deus manifesta. Deus tem várias maneiras de manifestar, e muitas das vezes as pessoas querem, desculpa aqui, querido, ditar regras, como Deus age, né? Como elas criam Deus, muitas das vezes, da sua mente, da sua cabeça. E isso, querido, ela ainda não entendeu o propósito. Ela não entendeu esse propósito. E a Bíblia fala, olha, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Querido, olha que interessante. Deus não deu um espírito do mundo, mas Deus deu um espírito que provém dele, gratuitamente. Sabe por quê? Porque foi aquele sacrifício que ele fez lá na cruz. Aquele sacrifício que muitos não dão valor.
que muitos zombam, que muitas das vezes não acredita na ressurreição, digamos assim, mas foi para todos. A Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho para todos. Para quê? Para que possamos ter esse conhecimento do próprio Deus. Do próprio Deus. E Ele nos revela algo ao nosso coração, da forma dele, da maneira dele. O apóstolo Paulo, ele vem dizendo isso. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda nas profundezas de Deus. Querido, entenda uma coisa, o Espírito de Deus te leva a conhecer Deus. É o próprio Deus te levando a conhecer a Ele. É a mesma coisa, é a mesma coisa o Pai levando o filho para o filho conhecer o Pai. Eu, por exemplo, eu tenho um filho. Eu ando com o meu filho, levo o meu filho me conhecer. Mas também levo o meu filho, além de eu conhecer o meu filho, eu levo para o meu filho me conhecer. Conhecer as minhas vontades, os meus propósitos, entender o plano de vida a qual eu quero para ele, para que ele não sofra, para que ele não se perca no caminho. Assim é Deus para conosco. Aí Deus, Ele outorga, quando a pessoa quer, o Espírito Santo nele ou nela, de uma forma poderosa. Sabe para quê? Para a pessoa não se perder. Para a pessoa andar em seus caminhos. E muitas das vezes, a pessoa tapa seus ouvidos, fecha os seus olhos e quer caminhar por si só. Aí vem falar que conhece a Deus. É igual o filho pródigo. Estava na casa do pai, tinha tudo do pai, do melhor, e de repente, olha, me dá minha parte, que eu quero viver a minha vida, sem direção, sem nada, eu quero curtir minha vida, sem conhecer o pai. Muitas das vezes tem pessoas que acham que conhecem o pai. Às vezes, ouviu a dizer do Pai, ouviu a dizer de Deus, mas, desculpa, querido, está longe de conhecer a Deus. Está longe de conhecer a Deus. Sabe por quê, querido? Porque só ouve dizer. Só ouve dizer, e o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Muitas pessoas que vivem ainda nesse mundo, realizando os desejos deste mundo, fazendo a vontade deste mundo. E como ela vai conhecer as coisas de Deus? Sabe por quê, querido? Porque ainda ela não tem essa sensibilidade. Ela não consegue, ela não desenvolveu essa sensibilidade. O filho pródigo estava com o pai, mas não conhecia o pai. Teve que passar momentos difíceis. Muitas pessoas que acham que conhece o pai, está com o pai, mas não se envolve com o pai. Não conseguiu entender a mente do pai. Não entendeu a mente do Pai. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo que, olha, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Quem conheceu a mente do Senhor? Mas nós temos a mente de Cristo. E a pessoa que tem uma mente de Cristo, amado, ela busca as coisas do alto. Como diz no livro de Colossenses, buscar as coisas de cima, as coisas de Deus, as coisas do alto, porque aqui nessa terra tudo está morto. Não convém. O apóstolo Paulo mesmo dizendo isso. E as pessoas não entendem.
E muitas das vezes tem pessoas que querem explicar quem é Deus, querem ditar a forma de Deus agir sem o conhecer, sem saber de fato qual é a vontade de Deus. E muitas das vezes a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E muitas das vezes as pessoas escolhem os caminhos errados, os caminhos equivocados, e depois vem questionar Deus. A Bíblia diz assim: o que enche o homem a não ser dos seus próprios erros. E depois quer questionar, quer se lamentar com Deus, quer abandonar, lógico. Nunca conheceu, só conheceu de ouvir falar. Nunca buscou. A Bíblia diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós, querido. Quanto mais você chega diante dEle, mais você o conhece, mais você vive a vontade dEle, mais você entende o propósito dEle, porque você está vivendo, entendendo, porque você está chegando diante dEle, amado. Chegai-vos a mim, que eu chegarei a vós. Sabe, aquela coisa, se eu chegar perto de você, você chegar perto de mim. Buscar-me-eis e me acharei quando me buscar de todo o vosso coração. Você tem que entender, amado, para buscar a Deus, você tem que buscar de coração. Sabe? Muitas das vezes, as pessoas não entendem isso. É por isso que, muitas das vezes, a pessoa ela fica frustrada, né? Vivendo uma vida religiosa, cheia de religiosidade. Sabe por quê, amado? Porque não entendeu isso aqui, mas nós não recebemos o espírito do mundo, o espírito de religiosidade, mas recebemos o espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer, que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas que o Espírito Santo ensina comparando as coisas espirituais com as espirituais. Amado, quando entendemos esse propósito, é que o Espírito Santo nos leva a compreender a ação e o mover de Deus e o tratamento de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nós. Ah, pastor, mas eu não entendo isso. Querido, a Bíblia diz que Deus é Espírito, e se você não for espiritual, você nunca vai entender. Você nunca vai ter discernimento do propósito de Deus. Querido, tenha discernimento. Seja espiritual. Cuida da sua vida espiritual. Porque o que vai prevalecer é o espiritual para com Deus. E Deus te chamou para viver isso. Para ter esse espírito ao qual promove a paz, a cura interior, o entendimento das coisas de Deus, uma revelação de Deus profunda, sabendo de quem é Deus na sua vida, sabendo como Deus pode agir na sua vida de uma forma poderosa. Ah, querido, quando entendemos esse propósito, é por isso que muitas das vezes nós temos uma vida de oração constante. É por isso que nós queremos meditar na palavra de dia e de noite, como diz o salmista. Meditar de dia e de noite. É por isso que nós alimentamos da palavra de Deus. É por isso que nós não temos tempo, querido, de falar mal do próximo. Mas nós temos algo, é de fazer o bem ao próximo.
de perdoar o próximo, de viver uma vida ajudando ao próximo, levando palavras de esperança. Nós não perdemos tempo em coisas que não compensam, em coisas que machucam, em coisas que destroem. Não, porque nós temos a mente de Cristo. Nós aproveitamos a oportunidade a qual Deus nos dá todos os dias. Por isso que o apóstolo Paulo, ele está dizendo, olha, você tem a mente de Cristo. E essa mente de Cristo que você tem, querido, é uma mente diferenciada. Não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito de Deus. A sabedoria humana não pode conhecer a Deus. Não tem condições. Não tem. Sócrates, os filósofos da época, ninguém. Por mais que você conheça o homem mais inteligente do mundo, mais sábio, não consegue, querido, se o próprio Deus não se revelar. É o próprio Deus que se revela. É o próprio Deus que se mostra. Assim aconteceu com Moisés do Monte Sinai. Assim aconteceu com o próprio apóstolo Paulo, que perseguia a igreja, que era um perseguidor. Ele era um terrorista dos cristãos da época. E quando Cristo se revelou a ele, a Bíblia diz que a vida dele foi transformada e ele entendeu o propósito do Evangelho. Ele entendeu o propósito. Ele deixou de ser um homem natural e se tornou um homem sobrenatural. Querido, seja sobrenatural. Sabe por quê? Porque as coisas sobrenaturais, elas vêm do alto. E tudo aquilo que Deus manda para nós, tudo aquilo que Deus nos dá, é para nos levantar. Deus está enxugando as suas lágrimas. Deus está enxugando as suas lágrimas. E Deus, querido, Ele quer que você entenda. Confia nele. E viva. E tenha esta mente de Cristo. Eu não tenho uma mente fracassada. Eu não sou fracassado. Eu não tenho uma mente que eu não sou capaz de aprender algo novo. Pelo contrário, você tem a mente de Cristo. Eu não sou capaz, eu não sou digno. Querido, você é digno sim, sabe por quê? Porque você tem a mente de Cristo. E você é sobrenatural. Viva o sobrenatural de Deus. Viva algo especial de Deus. Porque tudo que vem de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é algo especial. É algo que nos move. É algo que alimenta o nosso ser, o nosso coração. Nós levantemos, durante o dia e caminhamos com Cristo, entendendo um propósito, vivendo a cada dia o seu dia da melhor forma possível. Sabe por quê? Porque somos pessoas que vivemos e temos o Espírito de Deus. Por isso que amamos o próximo. Por isso, querido, que temos a empatia. Quando a pessoa ela tem o Espírito de Deus, ela procura amar o próximo. Ela procura ter empatia. Ela procura fazer o bem, porque ela tem o Espírito de Deus. Perdoa. Querido, tudo com Deus tem princípio. Deus é um Deus de princípio. E se você não viver este princípio, se você não praticar esse princípio, querido, lamento te dizer, você não irá ser abençoado. Não vai ser abençoado. Mas se você entender esse propósito, querido,
não tem nada que possa te atrapalhar. Vivemos em um mundo espiritual. Existe um mundo espiritual. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas principados e potestades. E quando você entende isso, querido, de ser um homem, uma pessoa espiritual, você entende o que está ao seu redor, as perseguições, o inimigo agindo por trás. Sabe o que você vai fazer? Vai orar, vai interceder, vai abençoar a sua casa, vai abençoar a sua parentela, vai abençoar o seu emprego, vai abençoar quem te persegue e vai orar. Porque nós vivemos em um mundo também espiritual. Deus nos deu um espírito, querido. Deus não nos deu um espírito que vem do mundo, não um espírito mundano, mas um espírito que vem dele, um espírito de Deus. Viva esse espírito de Deus. Tenha ciência desse espírito de Deus. Tenha intimidade com o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. Eu profetizo na tua vida, querido, a paz. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Querido, não deixa de inscrever no meu canal, né? Pastor Adriano Queiroz, tá ali, pr.Adriano Queiroz. Se inscreva lá, certamente você será abençoado. Querido, compartilhe esse vídeo, eu tenho certeza que irá abençoar vidas. O intuito é abençoar o teu coração. É uma palavra para animar, é uma palavra para encorajar você, é uma palavra, querido, para te levantar mesmo. Então, querido, eu quero que você seja abençoado em nome de Jesus. E não seja natural, seja espiritual, vivendo o sobrenatural de Deus. Amém, querido? Que Deus te abençoe de uma forma poderosamente. Glória a Deus.